Bom dia a todos, a graça e a paz bendita do Senhor Jesus. Eu quero parabenizar o nosso pessoal de arte. Quando eu cheguei hoje de manhã e vi esta figura, ela tocou o meu coração, porque quando escolhemos o tema para este mês, eu não tinha visto ainda uma figura que retratasse tão bem aquilo que gostaríamos de transmitir à vida da igreja, como nesta manhã, quando fui surpreendido por esta marca aqui atrás. Então, nosso pessoal aí da arte, de parabéns, porque retrata a ideia do corpo de Cristo unido ao redor da cruz de Jesus. Isto é a igreja do Senhor. E não podemos pensar sobre reconciliação e o que a Bíblia nos ensina sobre isso, se nós dispensarmos o significado do corpo de Cristo, da igreja de Jesus e do que ela significa para o avanço da nossa experiência com Deus. Então o texto que eu quero meditar com os irmãos é o texto de 1 Coríntios capítulo 11, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. E Paulo mescla estes capítulos finais desta carta entre orientações, com orientações e também repreensões. E este capítulo 11 é uma mistura, é uma alternância entre a orientação e a repreensão. Eu quero ler a partir do verso 17. Alguns problemas estavam acontecendo no meio da igreja, que estavam desfigurando a ideia do que é a igreja, e especialmente no contexto da ceia do Senhor, que é o que vai acontecer nesta manhã. Paulo precisa, ele se vê na iminência de orientar os irmãos para que eles tivessem uma compreensão clara do que é que este momento aqui significa na experiência espiritual de cada um. 1 Coríntios 11, a partir do verso 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para o pior. Pare e pense nisso. Pense nisso. Paulo diz que os irmãos estavam se unindo não para o melhor, mas para o pior. Não é estranho isso? Não para o melhor, mas para o pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, irmãos reunidos, porém divididos. Parece ser um contrassenso aqui, um paradoxo. Reunidos, porém divididos. Eu em parte o creio. Verso 19. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente sua própria ceia. Há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Eu quero só esclarecer aqui para os irmãos que a ceia, no formato em que era servido na igreja de Corinto, era diferente deste nosso formato. Aqui a grande maioria tomou café da manhã, e os que não tomaram é por questão de dieta. Mas lá não, eles comiam junto. No dia da ceia do Senhor, a ceia era ministrada no meio de uma refeição. Então todo mundo corria para se reunir, para estar juntos, mas cada um tomava a sua porção antecipada, cada um colocava em prática aquele ditado não bíblico que diz farinha pouca. Você conhece, né? Você conhece. Verso 22, não tendes porventura casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus, envergonhais os que nada têm, que vos direi, louvar-vos-ei, nisso certamente não vos louvo. Aí daqui para frente ele começa a falar da sublimidade, da solenidade da ceia do Senhor. Eu vou pedir que
pessoal acenda as luzes aí, para que os irmãos possam acompanhar o texto comigo. Por favor, pessoal do Decom aí, acende a luz para a gente. Isso. Verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Não é por você sozinho, é por vós, coletivo, igreja de Cristo. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Como eu sempre digo aqui, olhe para dentro do seu coração. Olhe para a sua própria experiência. Não julgue o outro. Analise você, o seu pensamento, o que há por trás do seu coração, o que há por trás das suas atitudes, o que há por trás da semana que passou. Olhe para dentro de você. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o quê? O corpo. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, ou seja, já morreram. A razão de haver entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram, Paulo dá a entender aqui, morreram fora de época, morreram antes da hora que deviam ir embora. Aquela igreja estava enfraquecida, porque não estava aprendendo a discernir o corpo de Cristo. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. O destaque que Paulo faz nesse texto é que a ceia não é um momento comum. Nós temos lá na Missão Pescadores um missionário alemão, vários aqui já conhecem, o nome dele é Christian. Christian está com 80 anos de idade, é uma pessoa assim incrível, que tem marcado a minha vida e a minha experiência com o seu testemunho, com seu amor às vidas, às pessoas. E no mês de agosto nós tivemos ali um encontro com obreiros de todo o Brasil, que vieram lá da MEAP, e estivemos ali reunidos durante 3 ou 4 dias, para um momento de confraternização, de estudo bíblico, de prestação de contas, e no último dia convidaram Christian para dirigir a ceia do Senhor. E ele fez um pequeno destaque de que a ceia é um momento tão solene, tão sagrado, tão sério, que nós, cristãos, precisamos atentar para o seu significado, para a sua importância na vida do crente. Porque o que Paulo está dizendo nesse texto é que ou a ceia trará cura sobre nós, e no caso do Christian, ele disse: eu não penso que seja só a cura espiritual ou emocional, eu penso também que a cura, que a ceia é um momento de cura do corpo físico. Ou ela traz juízo e condenação. Depende do espírito com o qual participamos dela. Se não entendemos o significado do corpo, se não nos inserimos no contexto da igreja de Cristo, e percebemos qual é o nosso papel dentro dela,
a nossa importância, a nossa contribuição, o engajamento que devemos ter, o amor, o sentimento de paciência uns com os outros e o perdão, como foi falado aqui nessa última canção, de uns com os outros e esse trabalhar de Deus um na vida do outro. Se nós não entendemos isso e participamos da ceia do Senhor de forma displicente, então o resultado não é a cura. O resultado é juízo. Está aqui no texto. Ou a ceia vai nos trazer a cura e a restauração e a transformação, ou ela traz juízo e condenação. É para isso que Paulo escreve esse texto, chamando a atenção dos irmãos. Por isso a ceia é um momento especial de reavaliação do coração, do comportamento, do que tem acontecido na nossa vida, dos nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos indicam para nós a nossa saúde espiritual. Se eu me vejo o tempo todo em conflitos, se eu o tempo todo estou batendo de frente com as pessoas, se eu o tempo todo tenho na boca uma palavra de crítica, uma palavra de juízo, uma palavra de condenação, uma palavra de desdém, ou alguma coisa assim que me aborrece, o tempo todo que eu olho ao redor de mim, eu só vejo coisa errada, e eu estou dizendo o tempo todo para as pessoas que elas estão fazendo de errado, e eu não estou escutando ninguém. Isso é um sinal de que eu estou doente emocionalmente, eu não compreendi o significado da igreja de Cristo, e eu não estou sendo trabalhado pelo Espírito Santo de Deus, sendo cheio do Espírito, mergulhando na presença do Senhor, ao ponto de permitir que Deus transforme primeiro o meu coração, a minha experiência, e me torne uma pessoa mais parecida com Cristo, logo mais paciente, mais perdoadora, menos crítica, menos inflexível, uma pessoa que tem um papel mais importante no fluir da graça, no demonstrar a graça de Cristo Jesus. E aí Paulo diz, examine-se a si mesmo, olhe o seu coração, olhe para dentro de você. A ceia tem que ser um momento solene, sagrado, de comunhão, mas também de profunda reflexão acerca de nós mesmos. E nela podemos ser curados por Deus. Deus pode trazer cura a este lugar. Cura das emoções, cura do espírito e, por sua misericórdia, cura do corpo físico também. Você crê nisso? Você acredita que Deus pode derramar cura neste lugar, no momento em que a sua igreja está participando da ceia, do cálice? Este momento de celebração da ceia, irmãos, que é o dia de avaliar nosso nível de compromisso, nos ajuda a pensar a seriedade do compromisso que assumimos com Cristo Jesus. Em João 6,54, Jesus diz, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Do que é que Jesus está falando? Está falando de pacto, de aliança. Está falando de um compromisso absoluto, de engajamento pleno, de uma vida vivida intensamente em Jesus e, portanto, permeada de amor e de manifestações deste amor. Porque as manifestações são a comprovação de que o amor é verdadeiro. Se eu digo que amo, mas eu não me esforço por manifestar este amor, então provavelmente eu não amo de verdade. A vida vivida debaixo da manifestação de amor e da comunhão com o Pai e com os irmãos. Isto é a ceia do Senhor. Eu gosto de aproveitar esse momento também, irmãos, para, enquanto pastor desta igreja, dar algumas orientações aos membros desta igreja. E aí é importante, assim, ter em mente que, e eu tenho tentado me avaliar, eu quero que você saiba disso, eu tenho procurado avaliar o tempo todo o grau daquilo que estamos fazendo, e tenho falado para nossas equipes de trabalho que aquilo que nós fazemos tem que ser em prol do bem-estar daqueles que estão conosco. Nem sempre conseguimos.
Porque você há de convir comigo, quanto mais o corpo vai crescendo, quanto mais o ajuntamento é maior, mais difícil é cuidar individualmente de cada um, mais difícil é atender às necessidades de cada um. É muito comum que, à medida que um ajuntamento vai aumentando cada vez mais, que vão surgindo regras também para nortear esse ajuntamento, e nem sempre as pessoas gostam muito das regras e ficam, às vezes, aborrecidas umas com as outras, e isso, ao invés de trazer alegria ao coração daqueles que estão participando da igreja e cultuando no meio dela, às vezes gera um pouco de constrangimento, gera algumas rusgas, a quebra de comunicação, de relacionamento de um com o outro. Então a gente tem sempre essa preocupação, eu quero que você saiba disso, essa preocupação de tentar dar o melhor de nós para que a igreja do Senhor, num contexto geral, esteja bem. Tanto quem serve como quem é servido, ambos sejam abençoados no meio da igreja. Porque não adianta eu vir aqui e ter pessoas que me servem e quando elas não conseguem atingir o padrão que eu gostaria, eu ficar aborrecido com elas e brigar com elas e tratá-las mal. E também não adianta eu estar servindo e reclamando, dizendo, ninguém valoriza o meu trabalho. Nós não servimos para ser valorizados pelas pessoas. Nós servimos porque Jesus nos serviu primeiro. Amém, queridos? Então, há uma responsabilidade muito grande. Praticamente 90% de quem você vê trabalhando em alguma equipe, em algum ministério na vida da igreja, é voluntário. A grande maioria são irmãos voluntários, são irmãos que não recebem financeiramente nada para fazer o que fazem e tentam dar o melhor de si. Eu digo tentam porque ninguém consegue dar 100%. Alguém aqui consegue dar 100% de si? Alguém aqui que é pai, que é mãe, o filho fala assim, papai, você é o pai 100%, fora do dia dos pais? Não. Porque a gente sabe que a gente não consegue dar 100%, ninguém consegue dar 100%. E aí seria muito bom se a gente aprendesse a se contentar com 50%, com 60%, e dizer, louvado seja Deus pelos 50% e pelos 60%, não é, irmãos? Louvado seja Deus pelos 50% ou 60% que alguém tem dado por mim, que alguém tem feito por mim, que alguém tem se desprendido para poder cuidar de mim mesmo e da minha experiência com Deus, enquanto estou aqui. Para que a experiência do culto seja algo profundo, inspirador, dinâmico. Eu sei também que há uma inquietação no coração das pessoas acerca de quais são os próximos passos, do que vai acontecer. Nós estamos aqui trabalhando para poder inaugurar esta última etapa, pelo menos a estrutura desta última etapa do templo até 31 de dezembro, e muitos estão pensando assim, sim, e depois disso, o que é que vai acontecer? Qual é o plano? A prefeitura não nos permite construir mais, aumentar mais, nós construímos dentro do índice de utilização máximo. Nós não temos como, então o que nós vamos fazer? Nós vamos embora daqui, vamos vender, vamos para outro lugar, o que vai acontecer? E vez por outra eu tenho tocado neste assunto aqui, não é? Nós devemos tomar um cuidado muito grande, irmãos. Eu ouço às vezes as pessoas dizerem assim, pastor, o processo de crescimento da IBAM é irreversível. Eu acho esse um pensamento perigoso. Porque quando a gente pensa que o crescimento é irreversível, talvez isso possa gerar em nós descanso, descaso e acomodação. E realmente não pode ser assim. Se o Senhor diz que Ele nos deu o ministério da reconciliação, e a igreja está crescendo, então a gente não pode acomodar e dizer assim, pronto, já está bom. A responsabilidade pela reconciliação continua sobre os nossos ombros. Ao mesmo tempo, eu estou consciente de que o crescimento de uma igreja traz consigo as suas implicações. E eu sei que muitos aqui têm lidado com algumas dessas implicações. Se você veio de carro, você sabe o que eu estou falando. Não é? Meu Deus do céu, meu carro foi parar depois do fórum, daqui um pouco está lá no extra. E é verdade, essa é uma das implicações. Então, o que a gente tem em mente? Veja algumas coisas que estão acontecendo. O Ministério Infantil e o berçário, está um boom de bebê e de criança. A gente chama de overbook, né? E aí você chega lá, aquela agitação, os professores estão agitados,
Os pais estão agitados, as filas são longas. Eu, de vez em quando, passo pelas filas para ver a fisionomia dos pais. E como agora o corredor tem câmeras, não é? Então é bom a gente olhar para as câmeras assim e ver como é que está o rosto de cada pai e cada mãe quando estão nas filas. E claro, eu entendo isso, eu não quero que você pense que eu acho que você está errado, embora eu acho que você está errado. As classes com muitas crianças, as classes com obstrução de passagem, né, os corredores obstruídos, às vezes a interrupção, a criança chega no horário, eu vi que o pessoal do infantil colocou um horário lá, pedindo meu apoio nisso, para o pai chegar, deixar a criança e buscar depois de X período e não chegar no meio do caminho, porque quando chega no meio do caminho é uma dificuldade tremenda. Não sei se você já lidou com uma classe de 30, 35, 40 crianças. E aí você faz tudo para chamar atenção. Quando canaliza a atenção toda para você, que você começa a contar a história, entra um pai com uma criança atrasada. O que acontece? Começa tudo de novo. Aí você tem que puxar a atenção toda daquele. Quando você consegue concentrar a criança, o que acontece? Vai um pai buscar uma criança. E aí é complicado, bastante complicado para os professores lidarem com essa realidade. Outro problema, há várias atividades acontecendo ao mesmo tempo. E isso pode tornar o domingo um dia estressante. O dia que deveria ser o dia de adoração, de tranquilidade da alma, de refazer espiritualmente o seu coração diante de Deus, acaba sendo um dia estressante, de muito trabalho, como se fosse um outro dia qualquer da semana. Nós vemos as equipes de trabalho cansadas nas escalas, especialmente no segundo semestre. Quando chega setembro, outubro, novembro, dezembro, eu percebo isso nas mais variadas escalas dos voluntários, pessoas que estão com um palmo de língua para fora, cansadas, muitos desistem das escalas nesse percurso, e aí quando chega lá na frente, sobra para aqueles que são mais responsáveis e que não abandonam o barco de jeito nenhum, então às vezes eles dobram domingo em cima de domingo, atendendo nas escalas voluntariamente, e certamente isso cansa bastante. Temos vários voluntários integrando as equipes de trabalho, não é? Mas ainda é um percentual pequeno em comparação às demandas, às exigências dessas equipes de trabalho. Nós estamos aqui a ponto de encerrar essa obra, mas ainda temos um problema sério com as classes de escola bíblica dominical, para as classes de discipulado, os GEASE, as redes, enfim, outros grupos pequenos na vida da igreja. Essas atividades estão concentradas todas num só horário, e isso provoca um aglomerado de pessoas nos mais variados ambientes. O número de veículos cresce proporcionalmente ao crescimento dos membros, então as pessoas estão deixando os carros cada vez mais longe, isso gera impaciência, você já chega aqui chateado, estressado. Às vezes temos aquele problema clássico do bloqueio da rua, porque cada um quer tornar mais cômodo possível, então o marido vai buscar o carro lá embaixo, e quando ele volta e para na frente do templo, a esposa está conversando com as amigas, não é? E o esposo fica feliz e diz, pode ficar, querida. Não é? Ele fica calmo no carro, não é assim? Aí o segurança vai em cima dele, e o segurança que é contratado aqui na rua diz, você não pode parar. Aí ele fala assim, por que eu não posso? Eu dou o dízimo. Aham. Não é? Então isso vai gerando um monte de problema, o vizinho passa, xinga, fala que a igreja é um transtorno no bairro e que vai chamar a 7 para multar quem está em fila dupla. Aí aquela questão toda, esse problema todo, e esse conflito com os vizinhos é muito ruim porque traz um mau testemunho. Esses e outros problemas tantos, irmãos, precisam ser corrigidos com soluções pensadas por todos, soluções analisadas pelas equipes de base, em suas consequências, com critério, porque eu sei que qualquer mudança na vida da igreja afeta o cotidiano de todos. Alguns meses eu tenho conversado com algumas equipes de trabalho, com líderes da igreja, de várias áreas da igreja, em ministérios, pensando em algumas soluções. Eu quero que os irmãos saibam disso. Nós não estamos alheios, achando que você tem um problema e a gente não tem nada a ver com o seu problema. Nós temos a ver com o seu problema. Eu me preocupo quando você chega aqui e vai deixar o seu carro lá na China.
Eu me preocupo com isso. Quando você fica na fila do infantil, eu me preocupo com isso. Eu quero que você saiba que há uma preocupação da igreja e que nós estamos conversando sobre isso para receber os irmãos da melhor maneira possível, para que a sua experiência no final de semana seja de plena e absoluta concentração em Jesus Cristo e a sua alma saia daqui alimentada por Ele. Esse é o nosso objetivo. Não é fácil para a gente, porque são muitas ideias que vêm, e às vezes as soluções nem sempre são viáveis, e algumas das soluções demandam mudanças, e nem todo mundo gosta de mudanças. Nós temos analisado aí o que tem acontecido em outras igrejas no Brasil, igrejas do porte da IBAN, igrejas que já passaram pela nossa própria experiência. Esta semana eu fui a São Paulo, e na sexta-feira eu fui me encontrar com o pastor Mário, da minha ex-igreja lá na Vila Jete, que é uma igreja maior do que a IBAN, e eu fui lá conversar com ele, passei 2 horas ouvindo, um homem mais velho do que eu, que já lidou com várias circunstâncias dessas. E algumas das coisas que eu falei para ele, ele olhou nos meus olhos e disse assim: eu sei exatamente o que você está falando. Sabe como é? Eu sei exatamente o que é que você está falando. E é bom quando a gente pode ouvir outras pessoas. A gente tem analisado aí por esse Brasil, em várias das nossas capitais, igrejas que estão desenvolvendo o seu trabalho, igrejas do porte da IBAN. Sabe uma das coisas que me deixou assustado, irmãos? Eu tenho descoberto que muitas igrejas batistas não têm mais escola bíblica dominical. Inclusive em Salvador, na nossa cidade. Então, o que a gente pode fazer? Não é? Eu considero isso um grave prejuízo ao ensino bíblico. Um cristão que não faz parte da escola bíblica, que não tem oportunidade de sentar num grupo, é diferente do grupo pequeno, porque o grupo pequeno é mais de comunhão e pastoreio. Não é um grupo para discutir doutrina. Pode-se até discutir doutrina num grupo pequeno, mas não é esse o principal foco. O principal foco é saber se as pessoas estão bem. Já na classe, não. A classe é quanto você conhece de Bíblia, das Escrituras Sagradas. Então, a gente tem visto esse problema. Eu tenho pensado que talvez uma medida boa seria a gente trazer a EBD para os cultos da igreja. Nós estamos trabalhando em cima de um plano, irmãos, com a ampliação aqui, nós vamos caber aqui mais 500 pessoas, pelo menos, a partir do momento em que essa parte toda sair, não é? Essa parte de cima e for aberta a nova galeria, nós vamos ter cerca de 500 espaços aqui para 500 vidas. Então, é bem provável que no ano que vem, a gente, ao invés de ter 4 cultos por domingo, a gente tenha 3 cultos por domingo, só que cultos iguais. E trazendo a EBD para perto desses cultos. Ou seja, ao invés de ter EBD só de manhã, teremos à tarde e à noite também. O que dá para a gente um aproveitamento melhor das salas, porque, como eu disse anteriormente, a gente concentra muita gente num horário só, então a gente quer dividir a EBD em vários horários e fazer uma só versão de culto. Você vai dizer, mas como assim uma só versão de culto? São planos ainda. Eu quero que você saiba que nada vai ser imposto de cima para baixo, está sendo discutido, conversado, pensado, vamos fazer testes, vamos começar com alguns testes no ano que vem. Se der certo, a gente continua, se não der, a gente volta ao modelo inicial e pensa numa outra solução. Mas o que a gente tem concluído na experiência de analisar outras igrejas e outras experiências se você realmente está nessa igreja, você é uma pessoa engajada com a igreja, você participa de um grupo pequeno, você está numa escola bíblica, e talvez venha no culto de oração de quinta-feira. Talvez não haja necessidade de termos 2 cultos diferentes, 2 versões de cultos por domingo. Hoje nós temos um problema, nós temos um culto de manhã e um culto diferente à noite. Então ele acontece 2 vezes de manhã e acontece 2 vezes à noite, mas são cultos diferentes. Por exemplo, na pesquisa que nós mandamos aí para os irmãos, e muitos responderam, tinha umas 1.500 pessoas que responderam nossa pesquisa, nós descobrimos que em torno de 50% dos membros e frequentadores da IBAN ou vêm de manhã ou à noite. E só 50% vem de manhã e à noite. E quando vem, alguns reclamam. Então, estamos pensando em fazer como algumas igrejas estão fazendo. Puxar EBD para todos os horários. E quem sabe você vem e você tem de manhã a sua escola bíblica e o seu culto, e você tem a tarde e noite livre. Ou você tem manhã e tarde livre, e você vem à noite, participa da sua escola bíblica e depois do seu culto. Alguns vão dizer, oba, vai sobrar mais tempo para ir para a praia. Pode ser.
E outros vão dizer, mas pastor, eu estou acostumado a vir de manhã e à noite. Ótimo! Então eu vou te dar uma ideia. Ao invés de você ficar em casa ou ir para qualquer outro lugar onde você não se sinta bem, você pode cultuar num horário e servir no outro horário. Eu posso ir. Eu fui recebido lá na Willow, naquela igreja que começa o Summit. É muito bonito. Os irmãos lá fazem um culto só no fim de semana. Esse culto acontece sábado, 5 da tarde, domingo de manhã e domingo, 11 horas. Só. E aí os irmãos, a família que me recebe lá, que me hospeda, eu fico na casa de um casal aposentado, um casal lindo, e eles me recebem lá, eles têm um amor muito grande pela igreja. Então eles vão sábado cultuam no sábado no final da tarde, e no domingo eles vão servir nos 2 cultos do domingo. Trabalham na recepção, no Ministério da Recepção, e eles vão servir. E é um negócio impressionante, porque a igreja tem 25 mil membros, e tem um hall registrado de 12 mil voluntários trabalhando. Então, metade da igreja está trabalhando. E eles fazem isso, cultuam no momento do culto. Eu tenho recebido reclamações do pessoal do Ministério Infantil, que tem dobrada escala, que não consegue participar da ceia, que não consegue cultuar a Deus, porque é muito apertado para eles, é muito corrido. Isso não é saudável para a vida espiritual. O que aconteceria é que aumentaríamos as escalas, teríamos mais pessoas trabalhando com as crianças, mais pessoas ajudando na recepção, mais pessoas no Ministério da Segurança, em outras áreas, enfim, da vida da igreja, e poderíamos suprir as pessoas espiritualmente, elas estariam aqui na hora do culto, tranquilas, prestando um culto ao Senhor. São pensamentos, irmãos, são pensamentos que a gente está levando adiante. Eu quero falar isso para você. Nós temos um e-mail aqui na igreja chamado secretaria@iban.com.br. Presta atenção nisso, secretaria@iban.com.br. Se você tiver sugestões que você gostaria de nos dar, passe para nós, para que no ano que vem a gente possa estar adaptando isso e conversando com a igreja do Senhor. Uma última orientação que eu quero dar, irmãos, tem a ver com a escolha de líderes para a igreja. Este ano eu fui questionado várias vezes por pessoas que disseram como são escolhidos os líderes da igreja. A igreja, na sua base, possui uma diretoria estatutária, um conselho fiscal e uma assessoria administrativa que são votados pela igreja. E todos os demais líderes de ministérios, fora os que são contratados de forma específica, no departamento de comunicação, ou no infantil, ou no evangelismo, fora esses, todos os demais são escolhidos pelos próprios participantes dos ministérios. Então, se você faz parte de um ministério, cada ministério, no final do ano, faz a sua reunião e decide quem será o líder do próximo ano. Mas os líderes estatutários são escolhidos pela igreja. Você sabe como isso funciona? Eu vou te explicar aqui. Presta atenção como é o processo e como você pode participar dele. Nós distribuímos todo ano umas cédulas que tem a posição da pessoa, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, 5 pessoas para o conselho fiscal, mais os suplentes, 3 para o conselho e mais 3 suplentes e 10 pessoas para a assessoria administrativa. Nós passamos essas cédulas para os irmãos. Os irmãos levam para casa, tem uma semana para pensar em nomes, atrás dela tem todos os critérios, claro, tem critérios inclusive legais, porque a pessoa que assume uma posição estatutária na igreja, ela assume responsabilidade civil pela igreja. Ela responde diante da justiça, responde diante da Receita Federal, responde, enfim, diante das leis do país, ela é responsável civil por toda a igreja. Então tem critérios a serem adotados, que vão estar no verso dessa cédula. Você pensa nos nomes, conversa com pessoas, escolhe os nomes, devolve essas cédulas para nós. Nós encaminhamos isso à assessoria administrativa, os irmãos fazem o filtro de todos esses nomes, se alguém tiver com problema na justiça, se alguém tiver com problema de disciplina, se alguém tiver com algum... Enfim, qualquer coisa, isso é filtrado ali dentro do jeitinho, e os nomes mais votados é composto uma chapa, e essa chapa é trazida aqui em assembleia, num culto de quinta-feira, e a igreja vota se aceita ou não o nome daqueles irmãos para ocuparem esses cargos. Os irmãos entenderam como é? Alguém aqui ficou com dúvida? Levante a mão. Todos entendendo, louvado seja Deus. Então, domingo que vem, domingo próximo, nós vamos entregar essas cédulas.
E os irmãos vão preencher essas cédulas e vão devolver. Nós não vamos esperar que todos devolvam. Nós vamos ter uma semana para quem quiser devolver, devolva. E escolham aí nomes de pessoas que possam ocupar essas funções dentro dos critérios colocados no verso daquela cédula. E aí você pode votar e saber que, ouça o que eu vou lhe dizer aqui, por favor. Não há manipulação de liderança na IBAN. Há seriedade, há compromisso, há responsabilidade desse pastor aqui e da liderança que tem trabalhado com a igreja, uma grande responsabilidade com relação a essa questão. Então não há só escolhem, não, quem escolhe é a própria igreja. É claro que existe a indicação prévia, e é levado para a igreja analisa direitinho e vota se aceita ou se não aceita. A igreja pode dizer assim, olha, não queremos aquele nome. E aí a gente vai montar uma nova cédula, ver qual é o segundo nome mais votado e colocar lá de novo e trazer novamente à Assembleia. Ok, irmãos? Ficou claro? Dúvidas ou sugestões? secretaria@iban.com.br. Ok, irmãos? Então, isso tudo eu estou dizendo para os irmãos, que nós estamos falando sobre engajamento, sobre participação de todos, num processo que não pertence a uma só pessoa, mas está relacionado a toda a igreja é de Cristo, não é reino pessoal de ninguém. Ninguém pode reivindicar supremacia na igreja do Senhor Jesus, porque a igreja é de Cristo Jesus. Ela é uma igreja imperfeita. Eu queria pedir que os pastores viessem aqui à frente, os líderes, nós vamos servir a ceia do Senhor. E a igreja do Senhor é um conjunto de pessoas imperfeitas, é um conjunto de pessoas pecadoras, que estão reunidas para o bem, para o melhor, e não para o pior, no propósito de adorar, no propósito de servir a Deus. Irmãos e irmãs que estão buscando santidade pessoal, que sabem que não podem viver sozinhas, que precisam umas das outras. Então, eu queria que os líderes viessem aqui, por favor. Cadê as esposas? Vem junto, porque tem pouca gente aqui, não é? Vamos ver mais líderes aqui, por favor. Qualquer um dos irmãos que são líderes da igreja e que vem a responsabilidade de participar deste momento da ceia do Senhor. E esse é o momento de oração. Eu queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse os seus olhos, que você pedisse a Deus que esse momento fosse um momento sublime, momento de restauração, momento de cura, momento de transformação, um momento de transformação interior, momento de bênção, de crescimento espiritual, momento que Deus estivesse restaurando famílias, casamentos, maridos, mulheres, a relação entre pais e filhos, às vezes tão balançada pelas exigências e demandas da vida. Momento que Deus nos ajudasse a enxergar a sublimidade do seu corpo, a responsabilidade que temos uns com os outros, enxergar o que exatamente a igreja de Jesus representa na nossa experiência. Momento de agradecer a Deus por esta igreja, com todas as suas falhas e imperfeições. Agradecer a Deus dizendo: Senhor, muito obrigado por esta igreja. Obrigado, Senhor, por esta igreja. Diga isso ao Senhor. Aproveite esse momento para examinar o seu coração, examinar os examinar o seu coração, para ver se existe alguma coisa incompatível com o propósito de Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Lembre-se de João, 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, para confessar você precisa concordar com o Espírito Santo de Deus. Então deixe o Espírito de Deus falar ao seu coração nesse momento, deixe o Espírito de Deus corrigir seus pensamentos, deixe o Espírito de Deus exortar, ensinar, deixe o Espírito Santo de Deus falar com você nesse momento. Se existem relacionamentos rompidos, essa é a hora de se submeter ao Espírito, pedir perdão, e de orar por restauração na vida e na experiência. Coloque seu coração diante do Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Toda injustiça. E aqueles que vão participar da ceia do Senhor,
que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, que creram em Cristo, entregaram a Ele o seu coração, se submetem a Ele, ao seu governo sobre sua vida, são membros da igreja, foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dando testemunho público da sua fé. Esses irmãos irão participar da ceia do Senhor, ficarão de pé neste momento, e quando receberem o primeiro elemento da ceia do Senhor, que é o pão, se assentarão e vamos esperar uns pelos outros, para que possamos participar juntos deste momento. Vamos lá, você que vai participar então, fique de pé e continue em espírito de oração. Quando ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, encheu teu sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava do pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue de Jesus, de Eu sou livre. Tomando o pão, havendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Vamos, irmãos, comer todos juntos este pão, lembrando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, lembrando que Ele foi ferido, massacrado, esmagado pelos nossos pecados,
e ali na presença de Deus Ele nos pacificou, ali Ele nos comprou com seu sangue, com seu corpo ferido, ali nós fomos salvos para sempre e ninguém pode tirar de nós a salvação. Vamos comer todos juntos. Com o mesmo Espírito vamos receber o segundo elemento da ceia, o vinho representando o sangue de Cristo Jesus, o sangue que nos lava de todo pecado, o sangue que nos purifica, o sangue derramado de maneira tão cruel, tão injusta, mas que trouxe sobre nós a justificação. Reconciliar significa apaziguar. E através do sangue de Jesus derramado, nós fomos apaziguados com Deus. Então adore ao Senhor no seu coração. Diga a Ele: Senhor, obrigado. Nós sabemos o alto preço pago por Jesus, ali na cruz do Calvário, por mim, por minha vida, pela vida dos meus irmãos que aqui estão. Obrigado por isso, Senhor. E participe desse momento com grande alegria no seu coração. Os que vão participar também permanecerão de pé, recebendo esse segundo elemento da ceia do Senhor, que é o seu sangue, o vinho que representa o seu sangue. Continue em espírito de oração, continue pedindo ao Senhor discernimento, clareza, continue confessando seus pecados humildemente, continue permitindo que o Espírito de Deus trabalhe dentro do seu coração. Que miserável homem, que sou que me tornei, mendigo pão que antes sobrava que era meu. No desapontamento, a esperança nasce e vivo o presente, independentemente do que passou. Pois se tudo mudou, em Cristo eu sou mais do que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação, na esperança que pela manhã avistarei o porto em que te encontrarei, o porto onde te encontrarei. Refugiado, deixando seu país, fugindo pela noite, sem conseguir dormir, Confiando na promessa
tudo mudou. Em Cristo eu Sou sou mais do que sou. mais do que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui. Não sou mais E eu, as não. asas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas, Na embarcação, navego com Ele. na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei. Queria fazer um desafio para você nesse momento, antes de nós orarmos. Se no seu coração você lembra de alguém que necessita ser curado por Deus, tocado por Deus, na sua alma, no seu coração, no seu espírito, no seu corpo físico. Pode ser você, ou pode ser alguém que você ama muito. Queria que você ficasse de pé representando essa pessoa na presença de Deus, dizendo: Deus, traz a cura do Senhor sobre a vida do meu irmão, sobre a vida daquela pessoa que tanto amo. Clame ao Senhor por isso. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, coloque ela diante de Deus, coloque essa vida diante de Deus. Este é um momento solene, sagrado, sublime. O sangue de Cristo foi derramado sobre nós. A palavra de Deus diz: Deus é luz, não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que andamos na luz, mas vivemos nas trevas, mentimos, e a verdade não está em nós. Mas se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Uns com os outros. O sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Senhor, que o teu sangue derramado na cruz do Calvário, relembrado neste memorial por cada um de nós, fortaleça, traga cura, transformação, restauração espiritual, restauração das emoções. O Senhor sabe o quanto este século e as grandes cidades e a agitação tem adoecido as pessoas. Que haja cura do céu sobre o teu povo neste momento, Senhor. Sobre cada pessoa representada na presença do Senhor. Que haja cura do Senhor. Transformação de vida. Que possamos confessar nossos pecados ao Senhor. Lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Não ofendendo ao Senhor, não magoando ao Senhor, mas sendo todos os dias tocados pela tua presença, Senhor. Abençoa o teu povo neste momento, em nome de Jesus. Tomamos todos juntos, irmãos. Amém. Dê um abraço bem forte na pessoa que está do seu lado. Diga a ela: eu amo você, você é meu irmão em Cristo Jesus. Somos parte do corpo de Cristo. Deus abençoe você. Vamos em paz, queridos, para as nossas classes, em nome de Jesus.